Fala, guerreiros! Chegamos então ao 8º episódio de A Casa de Ashur. E galera, que episódio, hein? Se você não saiu assim depois de terminar de assistir, parabéns! Eu fiquei um bom tempo pensando nele depois de ver. Mas enfim, nesse episódio a série pisa fundo ali no drama e nas consequências. Se nos episódios anteriores a gente já percebia que pequenos erros geravam grandes problemas, aqui a série basicamente jogou isso na nossa cara. E a morte do Kelados, caramba, lembrou e muito a de Varro, hein? Mas vamos analisar por partes. Então vamos lá, o que aconteceu no episódio? O episódio começa com a visita do Edil de Próculos à casa de Ashur. Próculos faz questão de levar o Edil justamente para estar garantindo que Ashur não tente nada contra ele, o que já mostra o nível de desconfiança e tensão que está entre os dois. E o motivo dessa visita é a busca pelo médico, que antes pertencia a Opter e agora pertence legalmente a Próculos, já que ele comprou os bens de Opter no leilão. E aqui o roteiro já começa muito bem amarrado, porque a retirada do médico impede a recuperação rápida da Aquilea, o que mais tarde vai obrigar o Ashur a colocar o Kelados na luta principal. E o resultado disso todos nós sabemos. E a casa de Ashur tem muito disso, galera. Pequenas ações provocam sérias consequências no futuro. E para mim, esse é um ponto bem positivo da série. E nesse mesmo início, a gente entende melhor por que Kollwys deixou Sátiros vivo. Como Kollwys matou os irmãos de Sátiros, ele quis que Sátiros vivesse com essa dor, da mesma forma que ele próprio estava vivendo com essa dor por ter perdido Opter. Assim, não é a melhor explicação do mundo, mas ok, pelo menos é coerente. E nesse episódio, a série aprofunda um pouco a relação entre César, Crassus e Pompeu, e começa a preparar ali de forma mais direta a possível formação do primeiro triunvirato, que foi aquela aliança poderosa entre os três romanos. E é importante lembrar aqui, pessoal, que nesse ponto da história, Crassus e Pompeu eram os dois homens mais poderosos da República Romana. Então uma aliança entre eles mudaria completamente o equilíbrio político, e quem estivesse ligado a ele se beneficiaria, enquanto quem estivesse de fora dessa aliança muito provavelmente perderia espaço. E é até por isso que Gabínio está tão preocupado em manter a sua ligação com Pompeu. E a solução que surge ali, que é a sugestão de Cossútia, é propor o casamento de Pompeu com Virídia, que é a filha dos dois. Já que com isso, Gabínio ia garantir tanto a aliança política, quanto o futuro da própria família dele, principalmente no caso da sua morte. E esse ponto aqui, pessoal, é uma referência histórica muito clara, já que na realidade foi Júlio César que ofereceu sua filha Júlia em casamento a Pompeu, justamente para estar fortalecendo a aliança que levaria à formação do primeiro triunvirato, juntamente com Crassus. Então acredito que, pelo menos nesse momento, a série está adaptando esse evento histórico para dentro da trama de A Casa de Ashur, usando ali Virídia no lugar de Júlia. Mas vamos ver se é exatamente isso que vai acontecer. Até porque um detalhe importante é que, historicamente, o primeiro triunvirato só foi formado cerca de 11 anos após o fim da revolta de Espartacus. E se a série resolver antecipar isso, vai ser uma mudança bem grande na linha do tempo. Mas até aqui, nesse momento, essa antecipação até que está sendo bem integrada à narrativa. E bom, Ashur vai ali até a casa de Gabínios e reencontra Virídia, e ali a gente tem uma cena do jogo de estratégia. Essa cena aqui funciona como uma referência direta à série original, naquele momento em que Batiato joga com Ashur e tá ganhando dele, Espartaco sugere ali uma nova jogada e vence Batiatus. E imediatamente Batiato substitui Ashur por Espartacus. Maldito traidor! Jogou como um verdadeiro romano. Saia da cadeira e nos traga vinho. Então, quando Ashur diz que já jogou aquele jogo, mas não tinha muita habilidade, isso remete diretamente a esse momento da série original, funcionando aí até como uma continuidade bem sutil do personagem. Inclusive, boa referência, tá? Gabínios então diz que vai conceder novamente a luta principal para a casa de Ashur, e de forma indireta, ele pergunta sobre o casamento de Virídia e Pompeu. E sem saber do que se tratava, Ashur acaba praticamente sugerindo que Gabínios deveria seguir esse caminho,
sozinho, jogando contra ele mesmo sem nem perceber. De volta à vila, a gente tem uma cena importante entre Asho e Ilara. Ela o chama pelo nome, o que incomoda Asho, mas ela lembra que foi ele mesmo que pediu para fazer isso. Então, naquele momento, o Asho explica que ele estava doidão sob o efeito do ópio de Cornélia, e ele deixa claro que seu coração pertence a Viridia, o que destrói a pobre da Ilara. E logo em seguida, na conversa entre Ilara e Messia, percebemos que agora as duas compartilham um certo ressentimento em relação a Asho. Messia já demonstrava isso antes, e agora Ilara entra nesse mesmo estado emocional, e isso aqui eu acho que é bem importante porque cria um possível conflito futuro. Lembrem das pequenas ações que geram consequências grandes no futuro. Então eu acho que a Ilara deve fazer algo para atrapalhar essa relação entre o Asho e a Viridia. E o mesmo vale para Messia. Em algum momento eu acredito que ela vai jogar contra o Asho. Só temos que ver se vai ser ainda nessa temporada. Bom, e no Ludus, Tarquin demonstra estar cada vez mais incomodado com a relação entre Kelodos e Aquilea e passa a enxergar o próprio pai quase como um rival mesmo. E olha só, pessoal, tudo que a gente vê no fim do episódio começa com uma frase específica de Tarquin para Kelodos. Frase essa que vocês estão vendo aí na tela, fazendo com que Kelodos se sinta rejeitado pelo próprio filho. Um pouco depois, Kelodos e Aquilea conversam na cela. Só um detalhe aqui é que, caramba, eles estão inovando até nas cenas de sexo, hein? Que é isso? O Kama Sutra tá bem de... Enfim, na conversa ali dos dois, o Kelodos se mostra bem chateado por Tarquin tá vendo ele como vilão, e Aquilea tenta intervir e conversar com Tarquin. Mas a conversa obviamente dá errado, e durante o confronto, Tarquin fere a mão da Aquilea, impossibilitando ela ali de lutar na luta principal. E esse momento aqui é crucial, porque muda completamente o curso do episódio, já que com a Aquilea fora, Kelodos passa a ser o campeão. Pelo menos escolhido para aquela luta. O Asho fica maluco e eu acho até com razão. Inclusive tem até uma boa cena que é um pouco mais tensa à beira do penhasco. Então, pessoal, esse arco inteiro aqui funciona muito bem porque mostra como uma decisão emocional do Tarquin vai gerando uma cadeia de consequências que vai culminar diretamente na morte do próprio pai dele. E vocês, pessoal, se fossem Tarquin, como lidariam com essa consequência? Indo para a arena então, antes da luta começar, temos um detalhe até interessante. Muita gente fica do lado de fora porque a arena não consegue comportar todo o público, e é até mencionado posteriormente sobre essa negociação de Asho com Crassus para estar reconstruindo aquela arena que foi destruída pelos rebeldes. E eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer e a gente vai estar vendo essa arena de novo. Talvez não nessa temporada, mas na próxima muito provavelmente. A Kossuth confronta o Asho ali e confirma que aquele plano original deles era realmente matar o Próculos na arena, e essa planta solta que eles deixaram se transforma em um problema real agora, e de novo mostra como pequenas falhas podem gerar consequências grandes, já que aqui a gladiadora que enfrenta Kelodos foi comprada por Próculos, que eles não mataram no episódio anterior. Então isso é algo que a série vem trabalhando muito bem desde o início, esse efeito dominó no futuro. Temos então a luta dos sátiros. Observem bem que até Próculos esperava a sua morte, porque sem os irmãos, ele deixou de ser algo divertido na arena para estar se tornando ali apenas uma piada. Então ele perdeu muito valor até mesmo pro Próculos. Mesmo assim, Sátiros vence, embora sinceramente morrer com um golpe desses eu achei meio patético, mas ok, podemos dizer que o gladiador foi pego de surpresa, já que isso é um dos primeiros ensinamentos de todo gladiador. Não se desfazer da sua arma, porque se falhar no golpe, acabou a luta para ele. Lance sua espada na arena e você estará morto. Chegamos então à luta do Tarquin, e como já comentei em análises passadas, eu estava muito curioso para ver como pai e filho funcionariam lutando separados, já que juntos eles se complementavam muito, cobrindo ali as falhas um do outro. Um detalhe sutil é que quando Tarquin entra na arena, ele já é aplaudido pelo público, e isso por causa da sua última luta ao lado de Kelodos. E aqui a coreografia funciona muito bem, ambos os gladiadores lutam no estilo Trácio, tornando bem interessante, e para mim, pessoal, essa luta tem o melhor golpe da série até o momento, que é quando Tarquin gira por cima do oponente e ataca ele do outro lado. Puta merda!
Isso foi do cacete! Que é uma referência sutil ali a Gânicos, também fazia esse movimento. Inclusive a gente também tem o chute com os 2 pés, que foi muito utilizado por Crixus. E como Tarkon nesse universo funciona quase como um novo Crixus, eu tenho certeza de que isso aqui foi uma referência ao Gaules. E galera, só uma sugestão aqui, eu recomendo muito vocês assistirem essas lutas com fone de ouvido ou até com headset, porque o trabalho de som aqui tá excelente e aumenta aí muito a imersão. E para não ficar aqui só nos elogios, eu achei o plano do Tarkon para matar o Romano que cai na arena um pouco perfeito demais. Tudo precisava acontecer exatamente como foi para dar certo, então eu achei um pouco exagerado. Mas mesmo assim, fica claro aqui para mim que Tarkon é um bom gladiador e tem potencial, mas principalmente quando ele luta movido pela fúria. Lembrando de novo um tal de Crixus aí. E bom, Tarkon vence então, e em seguida Kelodos conversa com ele. Algo que eu gostei muito nesse episódio e que deixa o final ainda mais pesado é que ao longo de todo o episódio, mesmo Tarkon o vendo como vilão, Kelodos tenta se aproximar do seu filho, reconhecendo ali seus méritos e oferecendo palavras de apoio, mostrando que independentemente da situação, ele o ama como pai. Isso faz o desfecho ficar ainda mais impactante. E nesse momento, pessoal, sem perceber, Tarkon acaba dizendo as últimas palavras a seu pai. E, ironicamente, ele nunca mais vai ter esses elogios vindo do seu pai, assim como ele desejou nesse momento. Muito cuidado com as palavras, guerreiros. Podem ser as últimas que vocês vão dizer àquela pessoa. Bom, enquanto Tarkon tá lá lutando pra caramba, Ashur tá dentro da arena chavecando a Viridia, mas descobre que Viridia vai ser oferecida para se casar com Pompeu. Ashur fica bem impactado, e isso aqui faz sentido, porque essa situação é ainda pior do que quando ela foi prometida ao aliado de César, já que Pompeu era um dos homens mais poderosos de Roma, e isso obviamente encerraria completamente qualquer possibilidade de relacionamento entre eles. E a reação do Ashur aqui é bem convincente, e mostra ali um lado mais vulnerável do personagem, algo que não existia nem de perto no Ashur da série original. E essa relação entre Ashur e Viridia eu achei bem construída até então. Muito se deve à atuação do Nick Tarbey, porque eu consigo acreditar que o Ashur, aquele mesmo Ashur que fez toda aquela sacanagem com Naev e Crixus, por exemplo, esse mesmo Ashur, anos depois, está realmente envolvido com Viridia. Então foi e está sendo uma boa construção desses dois personagens. E bom, chega o momento da luta então, e galera, que luta, hein? Pra mim, a melhor da série até então. Somos apresentados ali a nova aquisição de Próculos, uma gladiadora no estilo viking, bem oponente, lembra até o próprio Teóculis. Pra mim, essa aqui já é o Teóculis na versão feminina. Inclusive, tem até um paralelo bem interessante aí, Próculos, o lanista rival, adquirindo uma lutadora por um alto custo, da mesma forma como Solônios fez com Teóculis. E assim como Teóculis, ela também prolonga a luta mesmo sofrendo golpes, só pra estar entretendo o público. E pessoal, sem brincadeira, durante a luta parecia que eu tava vendo um amigo lutando. Eu não tirei os olhos da tela nem um segundo. Luta muito boa, muito tensa, emocionante. O fato de Tarkon não querer ver em um primeiro momento, mas sentir pela reação dos colegas que seu pai estava em perigo, e aí sim levantar, eu achei realmente bem forte. E mesmo ali já esperando que Kelodos pudesse ser derrotado, por todo o contexto já apresentado no episódio, eu ainda assim torci muito por ele. E até achei que se ele fosse derrotado, ele não seria morto. E por um instante até parecia que ele iria vencer. Mas aí vem a cena mais pesada do episódio e provavelmente da série até agora, quando a gladiadora de Próculos crava as espadas em Kelodos de forma brutal. A trilha ali fica um pouco mais contida, aumentando o impacto, e vemos a reação de todos ali no Ludus bem entristecidos. Isso porque todo mundo ali gostava e respeitava muito Kelodos. Ele era a figura mais carismática do Ludus. E o olhar final entre ele e Tarkon é bem forte, representando ali com um simples olhar uma despedida e um lamento por como as coisas terminaram. E eu vou dizer, viu, uma boa atuação do Dan Hamill, o ator que interpreta o Kelodos. E a morte do Kelodos me lembrou muito a morte do Varro, até na posição da última cena. E foi só aqui, pessoal, que eu percebi o quanto eu gostava desse personagem. Mesmo imaginando que algo assim iria acontecer, eu realmente fiquei bem triste com a sua morte. Inclusive, para Aquile agora, vai ser exatamente como foi com Spartacus quando teve a morte do Varro. E aqui
tem aquela ironia cruel. Como o próprio Kelodos disse antes da luta, quem deveria estar ali era Aquilea. E isso só aconteceu porque aquela frase de Targon no Ludus deixou o pai dele abalado, fez com que Aquilea tentasse intervir, acabou com ela ferida na mão e tirada da luta principal, colocando Kelodos no lugar. Ou seja, pessoal, indiretamente, a morte do pai começa com uma frase do próprio filho. E de novo a série reforçando que pequenos atos geram consequências gigantescas. É um movimento errado para o jogo desmoronar. É como Corlys diz para Kelodos, foram os deuses que te escolheram hoje. E no fim, após toda uma cena de comoção, temos ainda uma última cena de Ashur, soltando ali uma lágrima, uma coisa que nunca aconteceu e que era inimaginável do antigo Ashur, mostrando que ele agora é um personagem mais humano, ele realmente gosta de Viridia e ainda teve uma grande derrota para sua casa. Bom, fim do episódio então, e o que eu destaco como mais positivo? O roteiro está muito bem amarrado, com pequenas ações gerando consequências claras desde o início do episódio, algo que a série vem fazendo muito bem. Isso faz a gente assistir o episódio já pensando, pô, acho que isso aqui vai ter um impacto grande lá na frente, e geralmente tem. Então faz até a gente mesmo que está assistindo entrar nesse jogo de xadrez. Esse episódio teve um ótimo equilíbrio entre a trama política e a ação, nenhum dos dois domina demais o episódio, então tudo flui ali de uma forma bem natural. A evolução do Ashur tá funcionando muito bem, ele era um personagem bem difícil em transformar em alguém por quem a gente torceria, e nesse episódio a gente viu um lado mais emocional dele, o que ajuda muito com a conexão com o público. As lutas estão muito bem coreografadas, com design de som ainda melhores. Como eu sugeri anteriormente, assistir às lutas com fone ou com headset é muito impressionante, a imersão que traz é muito boa. A morte do Kelodos é extremamente impactante e muito bem construída. Desde a série original eu não senti algo assim com a morte de um personagem. A morte do Kelodos aqui entra fácil na lista das mortes mais marcantes de todo o universo de Spartacus. Inclusive, isso rende até um bom vídeo quando a temporada acabar, hein? E também continuamos com um bom uso de referências à série original. Isso sem estar exagerando e sem estar parecendo forçado. É de uma forma bem sutil. Provavelmente tem até várias aí que passaram batido até por mim. E eu acho que só quem é muito fã mesmo vai perceber. Bom, e como pontos negativos, eu acho que algumas situações dependem de coincidências muito específicas para acontecer, como por exemplo o plano de Targon na arena. Eu acho que em uma luta na arena ele planejar tudo aquilo foi um pouco demais. E uma coisa que me incomoda, não só nesse episódio, mas em todas as lutas da temporada, é que todas terminam em morte. E historicamente, pessoal, isso não era o padrão. Na vida real, era bem raro um combate de gladiadores acabar com a morte de alguém, porque isso não fazia sentido nem para o espetáculo e nem para o negócio, porque treinar um gladiador era bem caro e demorado. Então, para os lanistas ficarem perdendo gladiadores o tempo todo, ia ser um péssimo investimento. E se toda luta terminasse em morte, nem ia dar para manter jogos frequentes igual a série mostra. Ia faltar gladiador para isso. Mas, sinceramente, pessoal, nenhum desses pontos aqui atrapalhou em nada do que a gente viu no episódio 8. Eu achei um episódio muito bom, o melhor da série até então, e mostra que a série está funcionando exatamente como deveria, a trama política está gerando consequências diretas na arena e decisões pessoais estão levando a tragédias que são irreversíveis. A morte de Kelodos, por exemplo, não acontece por acaso, foi ali uma cadeia de escolhas erradas que culminaram nesse acontecimento. Então, se a série mantiver esse nível de roteiro nos próximos episódios, a reta final da temporada tem tudo para ser bem forte. E pela preview que eu vi do episódio 9, com a chegada de César e Pompeu a Capua, e essa definição do Ludus de quem será o campeão, que provavelmente enfrentará aquela gladiadora viking, o próximo episódio também vai ser bem movimentado. E bom, então é isso, guerreiros. Gostaram do episódio? Se emocionaram com a morte do Kelodos? Comentem aí. Se curtiu a análise, deixa o like e se inscreva no canal para não perder as últimas 2 análises que vem por aí. Quando os episódios acabarem, eu vou fazer uma análise da série em geral. Valeu, guerreiros, até a próxima.